Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Bretulosso, professor de Ciência da Literatura do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. E eu estou dando continuidade aqui ao, aos antecedentes do simbolismo. E eu queria falar mais algumas palavras em relação ao Baudelaire, que eu achei que alguns elementos talvez não tenham ficado muito claros, e eu acho que vale a pena a gente. É engraçado que ele não coloca tudo que está lá embaixo, né? Agora sim, o poema Cabeleira tem uns elementos que eu ainda gostaria de acrescentar, que é relativo primeiro ao fato de que Baudelaire escolheu como título do poema e como assunto, né, os cabelos da mulher, e isso tem um fator selvagem, um fator animalesco. Você vê, ele chama ela de fera desumana, né? E mesmo essas primeiras palavras aqui, essa daqui é a primeira estrofe, né? O tosão que aduca em crespas em cachoeiro, os cachos, né? Tosão, cachos, quer dizer, tem uma ambiência aqui do pelo do animal, né? É claro, quando ele fala do ócio que potencializa o perfume e a alcova, ele está já se referindo ao componente imaginário, né, de uma mulher dolente, né, à disposição e tal. Agora, essa mistura, tem uma mistura interessante de elementos celestes, né? Não necessariamente sobrenaturais, não parece ter nada de sobrenatural aqui, nesse poema pelo menos não, mas você tem esses elementos celestes de paisagem, né? A partir das naus que aparecem aqui, os vastos braços, céu puro e tal, e ao mesmo tempo esse elemento mais intimista, né? Do êxtase que aparece no perfume, né? Que é um elemento mais íntimo, né? Muito localizado, né? Em termos espaciais que eu estou dizendo, né? Aquela ideia que tem nessa parte aqui das naus que recebem a glória do céu, né? Aqui já vai mudar, né, se deslocar para a ideia da distância, né, que vem dessa imagem de imensidão entre o sujeito poético e a amada, né? Então, aí você tem um valor negativo aqui do elemento paisagístico sublime, né? Que é todo tomado pela ausência da amada, né? E aí tem essa contradição, né, de que ele adora o próprio sofrimento, né? Ele adora a própria frieza dela,
E quando ele diz multiplicar irônica as celestes léguas que me separam das imensidões sem tréguas, né? Essa ironia, evidentemente que ela ressoa naquela oposição que o Otávio faz entre a analogia e a ironia. Quer dizer, se nas primeiras duas estrofes que eu mostrei a gente tem uma experiência que tem uma riqueza grande, né? Uma embriaguez enorme, né? E como ele mesmo coloca no original, um êxtase, né? Então aqui você tem, do ponto de vista até da maneira como o Benjamin pensa a obra de Baudelaire, né? Você toda essa força de reminiscência que a cabeleira contém, ela está intrinsecamente ligada à capacidade de experiência. Então, aqui nesse primeiro momento ele faz uma verdadeira experiência, né? Já aqui você já tem o traço da perda da experiência, né? Quer dizer, da ausência, da distância, né? E, é claro, aí esse multiplicar irônica as celestes léguas no original, né? Plus ironiquement accumuler les lieux. Quer dizer, mais ironicamente, quanto mais ironicamente acumula as, né, as distâncias, né? Você, você já tem toda a questão do, do sofrimento de, de um abismo que não é mais aquele abismo místico que nadifica o sujeito, mas isso ocorre para se aproximar, para tocar o divino, né? Aqui nesse caso, esse mergulho abismal, ele é um mergulho na, no nada nihilista mesmo, né? Aí tem o motivo do niilismo, né? Quer dizer, não é um preparo para experiência de união, né? É uma é realmente um momento de separação, não é de união, né? O contrário da união é um momento de separação e de isolação, né? Aqui estamos num espaço assim da angústia, né? Que vai se ligar a esse motivo da putrefação da carne, que é o motivo da morte, no final das contas, né? Então e é interessante como ele torna tão próximo, tão simultâneo, né, essa duração da ausência da mulher e da cabeleira da mulher ligada diretamente à frieza, né, e à morte. Então, aqui você tem assim, a ausência dela já aponta para a morte e para o lado mesmo da dissolução da carne, né? Quer dizer,
não o aspecto delicioso, né, da experiência olfativa, né, da proximidade com a amada, mas é realmente o contrário, né? Assim, a distância ela leva a uma desolação mortal, implacável, né? Eu voltei a esse poema para salientar o fato de que nele você encontra a presença aqui da ironia, né? Você encontra claramente esse motivo que também está nessa adoração perversa, né? E isso vai ser a tônica do movimento decadente. O decadentismo ele tem como característica tanto essa dimensão de um aproveitamento, né, das sensações, né, de, uma, de um aprimoramento das delícias sinestésicas, quanto que seria, digamos, o seu fator positivo, podemos colocar assim, né, que é um positivo bem frágil, e um fator negativo predominante de fim de século, de morte de Deus, de niilismo, né? Então essa mística da mulher, ela, no final das contas, ela é desoladora, tá? E, e vale ressaltar que eu estou aqui selecionando, né, o momento desse erotismo baudelairiano, mas o que interessa não é tanto a influência que o erotismo baudelairiano vai ter nos decadentistas, porque isso, de certa maneira, não é o elemento. É um elemento menor, não seria o predominante, né? O predominante aqui é a ironia, é esse fator de que não há esperança, né? De que existe uma espécie de uma frieza, agora não só da mulher, mas uma frieza da situação histórica e da experiência, né? Moderna na cidade, de um envelhecimento da civilização que quer, no final das contas, dizer que significa uma decadência do homem, uma decadência de tudo, de todos os valores, né? Uma espécie de uma perda de valores, né? Isso vai isso vai atingir diretamente não só o humor individual de um ou outro poeta, isso tem uma ressonância filosófica e existencial, né? E aí você tem essa dupla faceta que a gente pode colocar aqui como positiva e negativa, né? Da influência de Baudelaire, que uma é a escolha de um novo modo de vida, né? Uma espécie de uma invenção poética de um novo modo de viver que está ligado a uma pressão que a vida metropolitana mesmo impõe, né? Não dá para o poeta continuar falando só de uma experiência bucólica, né? Muito menos sentimental, né? O que interessa aqui é essa vida dissoluta e difícil que ocorre na cidade, né? O choque metropolitano, né? Mas além do choque, né? O choque é aquela instância que vai atingir
a experiência no sentido do acúmulo da memória. Ela vai interromper esse acúmulo da memória, né? E aí, nesse sentido, ela vai criar uma experiência de isolamento em relação, não só ao indivíduo em relação aos outros, né? Em relação à ausência da mulher, é muito mais que isso, né? É uma desolação do sujeito em relação ao passado, em relação a uma tradição, quer dizer, uma espécie de isolamento temporal que vai impossibilitar a experiência, né? Então, aqui nós podemos colocar em termos benjaminianos o que significa a experiência decadente, que aí essa separação, colocando a palavra do Baudelaire, né? Essa separação com a mulher desejada, ela é a separação também em relação à aura. Ela em relação é uma perda da aura, né? A perda da coroa do poeta, né, como alguém capaz de produzir uma experiência aurática, né, de viver e de suscitar essa experiência. Porque essa experiência, ela, a princípio, ela não seria mais possível. Então, a maneira como os decadentes pensam o envelhecimento da civilização e a perda dos valores, né, na verdade, ela está ligada a essa incapacidade subjetiva mesmo de acessar as relações, as associações que criam essa, essa vitalidade da memória, né? Então, assim, na verdade, a perda da aura, ela é a perda da analogia. Ela é a perda das associações analógicas feitas em associações com experiências infantis e com experiências enfim, da infância subjetiva, da infância individual e da infância da humanidade, da história da humanidade, né? Quer dizer, a perda dessa ligação essencial com um centro mágico, né? Da experiência, no final das contas, né? Então aqui nós estamos entrando de fato no fator da decadência nihilista, certo? Mas eu quero falar mais um ponto em relação ao Baudelaire que eu acho que vale muito a pena ser colocado, e que vem do artigo do Foucault chamado o que é a Aufklärung, né? Que são o que é o iluminismo, uma espécie de uma reatualização do famoso artigo de Kant. Mas o que interessa aqui, assim, o Kant ele coloca toda aquela questão de uma superação da minoridade culpada. Quer dizer, você é culpado de sua própria ignorância, né? No final das contas. É isso que o Kant, no final das contas, precisa dizer, né? É um deslocamento da culpa cristã para uma culpa de quem não corre atrás do conhecimento, né? Mas, mais do que isso, é uma disposição do espírito de ousar saber, né? O sapere aude, né? Essa expressão que o Kant cita em latim, né? E que o Foucault vai pensar isso como uma formulação de uma atitude em relação à modernidade, né? Como que Kant, enquanto filósofo iluminista, ele pensa, ele introduz
a ideia de uma necessária atitude em relação à modernidade, né? A modernidade ela impõe atitudes radicais, né? E essa seria uma delas. E depois dele falar de Kant, quer dizer, toda a questão da garantia de uma liberdade pessoal de pensamento, de um espaço público democrático, enfim, que resguarda os direitos de todos e consegue, né, numa espécie de esforço coletivo, avançar no conhecimento e na melhora da vida comum, e etc, etc e tal. Mas o Foucault ele vai acabar chegando em Baudelaire. Tá? Ele vai acabar chegando na reflexão da modernidade em Baudelaire. Tá? E aí tem um trecho, quer dizer, aí ele vai trabalhar toda a relação do Baudelaire com o presente, né, que ele, ele, ele não faz nem simplesmente uma apologia da moda, né? Ele vê no presente todos os problemas que a modernidade contém, né? Uma separação, né? Quer dizer, isso que a gente estava falando aqui, quer dizer, em termos temporais, né? A modernidade ela seria a consciência da descontinuidade do tempo, né? A ruptura da tradição, o sentimento de novidade, a vertigem que passa, né? Então é isso que o Baudelaire quer dizer quando ele fala do transitório, do fugidio, do contingente e tal. Então a modernidade ela tem um fator aí que é preciso aceitar, né? É preciso aceitar esse movimento perpétuo de negação do passado, né? E isso teria um determinado momento aqui da reflexão, que seria o momento de heroificar o presente. Mas essa heroificação ela é irônica, evidentemente, né? Porque ela implica justamente o fator de que essa descontinuidade ela toca no aspecto da morte, né? Então, na verdade, seria a transfiguração do presente, quer dizer, quando todos dormem, o pintor ou o poeta trabalha, né? Então seria a transfiguração do presente, né? Que não é anulação do real, mas o jogo entre a verdade do real e o exercício da liberdade, né? Então, a atitude da modernidade, né? O valor do presente ele é indissociável da obstinação de imaginar, né? E especialmente de imaginar em relação ao que ele não é, né? Quer dizer, e aí tem esse jogo aí difícil, que é de transformar sem destruir, mas captando no que é algo mais, né? Algo que não é e algo que, enfim, a arte pode revelar, né? Então essa seria a prática de uma liberdade que respeita o real e o viola. Você vê que Foucault ele aponta um fator assim mais construtivo de Baudelaire, né? Justamente essa questão do modo de vida, né? Que é especialmente interessante, eu acho especialmente interessante. Eu acho que o Benjamin não chegou a pensar com esse fator assim mais positivo, né? E quando a gente pensa em quanto o Baudelaire ele foi um precursor, foi o precursor do decadentismo, né? A gente também não consegue pensar no ponto afirmativo do decadente, né? E aí, no caso, o Foucault ajuda muito, né? Bem, eu queria
mostrar esse trecho aqui do artigo do Foucault para mostrar como que existe uma estética de si em Foucault. Desculpa, que o Foucault pensa em Baudelaire, né? E que ele chama de ascese indispensável. Olha só isso aqui. No entanto, para Baudelaire, a modernidade não é simplesmente a forma de relação com o presente. É também um modo de relação que é preciso estabelecer consigo mesmo. A atitude voluntária de modernidade está ligada a um ascetismo indispensável. Quer dizer, o que ele está chamando isso aqui de ascetismo? Porque é uma relação de si para consigo, né? E é uma espécie de trabalho de si, né? O trabalho que o sujeito faz consigo mesmo, né? Ser moderno não é aceitar a si mesmo tal como se é no fluxo dos momentos que passam. É tomar a si mesmo como objeto de uma relação complexa e dura. É o que Baudelaire chama, de acordo com o vocabulário da época, de dandismo. Quer dizer, essa elaboração complexa. Não lembraria as páginas muito conhecidas, aquelas sobre a natureza grosseira, terrestre e imunda, aquelas sobre a indispensável revolta do homem em relação a ele mesmo. Quer dizer, isso aqui é o fator negativo, né? Aquelas sobre a doutrina da elegância, que impõe a esses ambiciosos e apagados secretários uma disciplina mais despótica do que as mais terríveis religiões, né? Porque isso seria, digamos, um momento onde o Baudelaire ele quase que postula, né, uma ascese, né? Não é exatamente isso que interessa ao Foucault, né? As páginas, enfim, sobre o ascetismo do Dandy, que faz de seu corpo, de seu comportamento, de seus sentimentos e paixões, de sua existência, uma obra de arte. Né? É uma arte de viver. Isso aqui é arte de viver. O homem moderno, para Baudelaire, não é aquele que parte para descobrir a si mesmo, seus segredos, sua verdade escondida. Quer dizer, isso daqui, o homem moderno, ele não tem essa característica típica do ideal socrático, né? De uma espécie assim de modo de vida socrático, né? Eu sei que nada sei, então a filosofia é descobrir, né? É um amor à sabedoria e aquela coisa lá, né? Não é a descoberta de uma verdade escondida. O homem moderno é aquele que busca inventar-se a si mesmo, né? Então a verdade ela não está dada e ela deve ser descoberta. O homem moderno ele busca inventar-se a si mesmo. Então você tem aqui de fato não só uma ideia. Aqui não é só uma ideia de o artista como criador da obra, percebe? É o artista como inventor da sua própria vida, em que a sua própria vida se torna uma criação. Então, nesse caso, esse dado criativo próprio do artista romântico, ele na passagem para o artista moderno, que já não é mais só romântico, pelo menos não romântico no sentido mediano da palavra. Se for pensar em Novalis, o Novalis eles também estaria nesse lugar aqui moderno, eu acho, né? Mas não no sentido de um romântico mediano, né? Mas num sentido assim moderno, o artista moderno ele é aquele que ele é capaz de transformar a si mesmo. Tá? Essa é a questão aqui. Essa modernidade não liberta o homem em seu ser próprio. Ela lhe impõe a tarefa de elaborar a si mesmo. Finalmente, acrescentarei apenas uma palavra. Essa heroificação irônica do presente, esse jogo da liberdade com o real para a sua transfiguração, essa elaboração ascética de si. Quer dizer, aqui ele está resumindo o que ele disse antes. Né? Baudelaire não concebe que possam ocorrer na própria sociedade ou no corpo político.
eles só podem produzir-se em um lugar ou outro que Baudelaire chama de arte. E que, no final das contas, eu vou aqui acrescentar que quando o Foucault diz que isso não pode ocorrer na sociedade ou no corpo político, Baudelaire aqui está superando Kant. Entendeu? Foucault encontra em Baudelaire algo mais que o Kant propõe, né? Que não é só uma grande tarefa da sociedade toda, né? Não. Na verdade, o interessante aqui é que esse lugar que o Baudelaire chama de arte está na elaboração de si mesmo, está em si mesmo, né? O que é interessante porque isso talvez remeta um pouco à questão da interiorização mística, né? Bem, a mística ela contém uma ascese, todos nós sabemos disso, né? Então, por um lado, você tem um traço, né, da perspectiva da interiorização que o místico faz do divino para si mesmo, né? Mas não, mas é outra coisa também, né? Porque aqui a interiorização mística ela também está transfigurada. Aí a riqueza do conceito que eu estou tentando pensar aqui de secularização da mística na arte moderna, né? Porque a secularização da mística é também uma secularização da ascese. Então, se a ascese é o exercício espiritual, por definição, né? Fazer do espírito um corpo, né? Que pode ser exercitado como um atleta, né? Mas, e aí no caso, a ascese tradicional, ela vai fazer isso fortificando as virtudes do sujeito, né? É essa a operação, né, alegórica, metafórica que se faz, mas nessa ascese moderna aqui, né, já tem um outro deslocamento, que é o deslocamento de que não essa elaboração de si mesmo não é a partir de uma interiorização, né? Ela é a partir dessa imaginação do presente, né? E dessa necessidade de uma atitude diante da modernidade, né? Que, no caso, está ligada a uma superação também da revolta, né? Numa reinvenção de si mesmo. Nessa reinvenção de si mesmo, ela não é um lugar de uma interioridade, ela é um lugar assim do si mesmo com o seu fora, né? No final das contas, né? Bem, uma vez dito isso, que não tem, não essa elaboração de si mesma, ela não se dá numa relação de semelhança ou de retomada com a ascese tradicional, nem mesmo com a interiorização romântica, que é subjetiva, de certa maneira, a interioridade mística, né? Mas ela é uma elaboração desse passado, ao mesmo tempo, né? Ela é uma elaboração desse passado, né? Essa ascese indispensável que o Foucault fala, né, ela não é mais sobre uma imagem de uma figura divina, né, superpotente, né? Não é sobre isso, é sobre o trabalho do sujeito com a sua existência transitória, né? Então é uma ascese desse trabalho com o transitório, com até uma espécie de um horror, né, da modernidade, né, a destruição que a modernidade faz, né, da experiência, da tradição, da aura, de tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva de uma transfiguração disso tudo. Bem, e, finalmente, o que eu devo dizer sobre o Baudelaire
sob todas essas perspectivas abertas, né, do trabalho minucioso, sinestésico das sensações, até esse trabalho ascético da reinvenção de si mesmo, né, fazer da vida uma obra de arte e trabalhar a vida como o poeta trabalha a linguagem, né, a gente tem que prestar atenção no fato de que nós não podemos também heroificar o Baudelaire, que isso é muito comum, né? Quando a minha necessidade, a minha intenção de trabalhar o simbolismo é justamente ao mesmo tempo em que a gente mostra esses grandes escritores, né? Novalis, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, né? A gente também mostra que assim a consciência da história desse período, né, do século XIX, ela nos dá um fundo sócio-histórico para entender como que essas grandes figuras foram possíveis. O que está por trás até, né, do brilho que existe na obra deles e no pensamento deles. Tá? Então, por que eu digo isso? Eu digo isso porque a influência que o Baudelaire vai ter nos decadentistas, que vai propor até um movimento, né? Esse trabalho de si mesmo que o Baudelaire vai pensar em termos de dandismo, os decadentes eles vão fazer. Tá? Os decadentes eles estão produzindo essa elaboração de si mesmo depois de Baudelaire. E mais, eles são aqueles que vão primeiro descobrir Baudelaire. Então, uma espécie de uma heroificação da autoralidade de Baudelaire apaga essa história dos leitores de Baudelaire que levaram adiante essa sese indispensável, a meu ver. Tá? Por isso é interessante. Não é só interessante Baudelaire. E nem Verlaine, Mallarmé e Rimbaud, não. Né? É interessante o fundo histórico, sócio-histórico disso tudo, né, concentrado num meio literário. Isso é que é interessante.